A paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos aqui para deixar uma palavra de meditação para o povo de Deus que vai estar assistindo a este momento de palavra de reflexão. E esta palavra que eu quero deixar hoje fala sobre a pregação do monte, encontro com a palavra, Sermão do Monte. O conteúdo do Sermão do Monte, as atitudes de vir até Deus, que se encontra, a maioria do que vai ser lido aqui, se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 5, capítulo 3 e 6, que diz assim a palavra: Jesus Cristo pregou este sermão, desafiando aqueles que professavam ser seus discípulos a se posicionar estrategicamente entre o amor de Deus e a dor dos feridos deste mundo. Jesus os desafiou a se associarem a ele e serem canais do seu amor, concluindo este sermão com o chamado para um comissionamento. Depois escolheu 12 homens que tinham ouvido o seu sermão para serem seus apóstolos ou enviados, os quais viveram e morreram por Jesus, fazendo outros discípulos por todo o mundo. Esses são os discípulos de Jesus que fizeram outros discípulos, e através desses discípulos estamos nós aí pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Depois de conhecermos um pouco do contexto deste sermão, estamos prontos para estudar o seu conteúdo. A Bíblia registra: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em Mateus 5, 3 e 6, fala sobre as bem-aventuranças. Jesus iniciou o estudo que deu aos seus discípulos falando sobre 8 atitudes chamadas bem-aventuranças. Porque cada uma é precedida da expressão bem-aventurados. Jesus prometeu bênçãos aos discípulos que tiver aquelas atitudes. A palavra bem-aventurado significa feliz, espiritualmente próspero ou em estado de graça. Cada atitude está ligada a uma promessa, mas o cumprimento desta, cada atitude está ligada a uma promessa, mas o cumprimento desta promessa está condicionada à prática da atitude. As 8 atitudes ensinadas por Jesus neste sermão diferem o perfil da perspectiva de uma vida de um discípulo de Cristo. O contexto do qual Jesus os ensinou mostra que cada perspectiva fora dos discípulos de Jesus, parte da solução é da resposta do Senhor para todo o sofrimento do mundo. Representando pela multidão ao pé da montanha.
ao pé da montanha de Jesus, ao pé da montanha de Jesus. Parte da solução e da resposta do Senhor para parte da resposta do Senhor. Eu me perdi, irmãos. Da perspectiva de vida de um discípulo de Cristo, o contexto no qual Jesus os ensinou mostra que cada perspectiva fora dos discípulos, Jesus os ensinou. Mostra que cada perspectiva fora dos discípulos de Jesus parte da solução e da resposta do Senhor para todo o sofrimento do mundo, representado pela multidão ao pé da montanha, como discípulos de Jesus, quando decidimos ser parte da solução e não mais parte do problema. A primeira coisa que devemos fazer é estudar essas atitudes, até que compreendamos bem e façamos o compromisso de praticá-las todos os dias das nossas vidas. Lembrem-se que as bem-aventuranças constituem este sermão. O restante do ensino de Jesus é a aplicação das mesmas. Mais adiante, Jesus ensina que ter as atitudes corretas é a diferença entre uma vida cheia de luz, pureza, verdade e alegria, e uma vida de trevas e infelicidade. Mateus 6, 22 e 23, Jesus assevera que quando nossas vidas estão cheias de trevas, decorrentes de atitudes erradas, elas podem ser muito densas e a infelicidade muito grande também. Também podemos acrescentar que quando pessoas como Hitler e outros nomes e outros líderes do mal praticam genocídios porque têm uma perspectiva errada. Suas atitudes redundam em trevas para a vida de milhões de pessoas. Por isso Jesus pregou e aplicou em seu primeiro retiro o que chamamos de um click-up, do pescoço para cima. As atitudes de vir até Deus. As 8 atitudes advertem-se em 2 grupos de quadro. Existe um padrão presente em toda a Bíblia, que emerge quando Deus recruta os líderes para a sua obra. Os líderes têm o que podemos chamar de experiências do vir, e depois tem as experiências do ir. Eles têm um encontro marcado quando vêm até Deus e depois um ir frutificar, de um ir frutífero quando vão e partem para Deus. Aqui diz que primeiro nós temos que vir a Deus, se chegar a Deus, e depois ir fazer a obra de Deus. Primeiro nós temos que vir a Deus, aprender de Deus, para depois ir e pregar a palavra de Deus. Nós temos que ser ensinados, reeducados,
para poder ensinar, né, as pessoas a poder se achegarem até Deus. É o que eu entendo nessa leitura. Quando vão e partem para Deus, as 4 primeiras bem-aventuranças referem-se às atitudes do vir até Deus. As outras 4 aventuranças referem-se às atitudes de vir até Deus. As outras 4 bem-aventuranças relacionam-se às atitudes do ir para Deus. Certas características, como, por exemplo, o talento, podem ser desenvolvidas isoladamente, mas o caráter se desenvolve nos relacionamentos. As 4 primeiras bem-aventuranças são desenvolvidas no tempo da montanha, num relacionamento individual com Deus. Individual com Deus. Ou no quarto, em secreto, com Jesus. Como Jesus se referiu em Mateus 6,6. Aprendemos e cultivamos as 4 primeiras bem-aventuranças através de um relacionamento individual com Deus. Mas o segundo grupo de bem-aventurança é cultivado através dos relacionamentos com outras pessoas. Glória a Deus. Os pobres em espírito. A primeira bem-aventurança é bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Essa primeira bem-aventurança tem algo a ver com a pergunta que os líderes religiosos fizeram a João Batista. Que diz você acerca de si próprio? João 1,22 responde: se não tivermos a atitude correta em relação a nós mesmos, jamais seremos uma das soluções do Senhor. A promessa decorrente desta atitude diz respeito à vida que já temos com Jesus Cristo. Se já o temos como nosso Senhor e Salvador. Pessoal, nosso Salvador pessoal e nosso Rei, ser parte do reino dos céus é o mesmo que sermos súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Eu quero deixar aqui esta palavra de reflexão e mais adiante, amanhã, daremos continuidade, então, a esta leitura que eu achei muito linda, né? Eu ganhei 20 minutos para estar trazendo uma palavra e o Senhor tocou o meu coração quando eu li este livro de deixar esta palavra de reflexão para os meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é a missionária Raquel Reis, né? Ceifeiros da Última Hora. Logo estaremos aí também participando da rádio Voz da Verdade, para estar junto com este povo abençoado, pregando a palavra do Senhor, cumprindo com o ID de Cristo, juntamente com os nossos demais irmãos, e esperamos que todos os irmãos estejam junto conosco nesta caminhada, para que almas possam ser alcançadas e salvas por Cristo Jesus, através da sua palavra e por meio e intermédio dos seus servos que se dispuseram a pregar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.